tarde, estudantes da esquerda. Boa tarde, estudante da direita. Vamos aqui voltar para o nosso cálculo. O que estudamos na aula passada? Coordenadas polares. A gente está se preparando para calcular integral usando coordenadas polares. Tá? Vamos relembrar aqui um pouco o que a gente fez na última aula. Podemos ver aqui o slide. Podemos ver o slide? Que a gente introduziu, não foi, o sistema de coordenadas polares. E lembrando que o sistema de coordenadas polares, análogo ao sistema de coordenadas cartesiana, né, é um referencial que você vai endereçar os pontos que estão num plano. No sistema de coordenadas polares, ele é formado de um polo, um ponto que a gente chama o polo à origem, e uma semirreta, em geral colocada na horizontal, que parte do polo, né, em alguma direção, que é o eixo polar. E aí, dado qualquer ponto que esteja no plano, esse ponto também é representado por um par ordenado de números reais, assim como são os pontos com relação ao sistema de coordenadas retangulares, onde o que representa a primeira coordenada polar do ponto? O raio. O que é esse raio? O que ele representa? O comprimento de quê? Não tem que me explicar como se eu tivesse 2 anos, Bernardo. É o comprimento de quê? Eu não estou perguntando só para o Bernardo, não. Perguntando para todo mundo. Faz muito tempo mesmo, né, que a gente aprendeu isso. Representa a distância que este ponto está do polo, né? Esse raio, esse comprimento, vai representar exatamente essa distância, olha, entre esses dois pontos, que o ponto P está do polo, tá? E a segunda coordenada, que é o θ, representa o quê? O que ela... Isso, o ângulo que aquele segmento OP está formando com o eixo polar, né? E aí a gente dá uma orientação nessa medida. Se eu meço no sentido anti-horário, o ângulo é positivo. Se eu meço no sentido horário, o ângulo é negativo, tá? Então, é uma distância. A primeira coordenada é a distância que o ponto está do polo. E a segunda coordenada é o ângulo em radianos, tá, gente? O ângulo que o segmento OP forma com o eixo polar. E aí a gente viu que eu faço coincidir o sistema de coordenadas polares com o sistema de coordenadas retangulares, né? Mesma origem, e o eixo polar coincidindo como ser um eixo positivo, então eu tenho como fazer uma conversão de coordenadas polares para retangulares e vice-versa. Então, se eu conheço as coordenadas polares do ponto, eu conheço o raio e eu conheço o ângulo. Usando as equações de mudança de coordenadas, eu consigo obter as coordenadas retangulares desse ponto, né, por meio dessas equações aqui. E se eu conheço as coordenadas retangulares também, usando o fato de que a soma do quadrado das coordenadas retangulares é o raio ao quadrado e que a tangente do ângulo é a segunda coordenada dividida pela primeira. Tudo isso vem das relações trigonométricas, né, do triângulo retângulo que a gente forma, tá? Então, a gente tem essas equações de mudança de coordenadas e a gente definiu o retângulo polar. O que é um retângulo polar? É uma região do plano formada por pares ordenados, tá? E aqui estou falando em coordenadas polares, onde esse R está compreendido entre 2 valores e o θ também está compreendido entre 2 valores, assim como é o retângulo convencional, né? Você define um retângulo convencional, tá? O primeiro comprimento vai estar compreendido entre 2 valores e o segundo também. Então, seria a representação retângulo polar. Aí estou falando a região interna também, tá? Limitado pelo círculo e a região interna. Então, você tem aqui o raio, estou medindo aqui o raio, ele vai estar compreendido entre 2 valores, tá? Deixa eu colocar aqui um, tá? Então, aqui, olha, que vai do ponto da origem até o ponto P. Vamos supor que essa medida seja A.
da origem até o ponto que a medida seja B, então esse pedaço que vai estar aqui, ele vai estar compreendido entre B menos A, né? E o ângulo também tem toda essa variação aqui, então é aquilo que a gente falou. Todos os valores para θ vai estar compreendido entre um ângulo menor que alfa e o ângulo maior beta, tá? E aí lembra que a gente calculou a área desse retângulo polar, certo? A gente viu, basta a gente calcular a área do pedaço de pizza maior menos a área do menor e a gente tem a área desse retângulo polar, né? O objetivo de calcular essa área é porque a gente quer calcular a integral de uma função sobre um retângulo polar. Então, esse aqui é... Se eu tenho um retângulo polar, tá, com essas dimensões aqui, então a área, as limitações são essas aqui, a área desse retângulo polar, a gente viu que ele é b² menos a² sobre 2 e o θ aqui, que seria o beta menos o alfa, né? E aí o b² menos a² eu posso escrever assim, como b mais a e b menos a, porque é uma diferença de quadrados, tá? E agora a gente quer saber o seguinte, eu tenho uma função, né? Quero calcular a integral, uma função de duas variáveis, quero calcular a integral dupla dessa função sobre um retângulo polar, tá? Que é a definição do retângulo polar. Como fazer o cálculo dessa integral? O processo, né, para chegar a um resultado é análogo ao que a gente fez para ao cálculo de uma integral sobre um retângulo convencional. Lembra que a gente pegou o retângulo convencional, estava calculando o integral de uma função sobre um retângulo e está delimitado aqui no eixo do x, né? Comprimento, digamos, vai de A a B, largura vai de um valor C a um valor D, né? E a ideia, então, é dividir o eixo do x, a parte que está no eixo x, em uma quantidade finita, né, de segmentos todos de mesmo comprimento aqui. Depois a gente repetiu o mesmo processo aqui no eixo do y, dividimos todos em mesmo comprimento e formamos subretângulos, certo? Então, a gente repete esse mesmo procedimento aqui para o retângulo polar, né? No retângulo polar a gente vai ter o raio e o ângulo. Também a gente vai medir, tá, o intervalo em que está o raio em segmentos de mesmo comprimento. Vamos pegar o intervalo em que vai estar o ângulo e dividir em comprimento de mesmo segmento. Ou seja, vamos pegar o retângulo polar e dividir em subretângulos polares, tá? Então, revisando aqui o que a gente vai fazer aqui, ó, para fazer o cálculo da integral. Primeiro, então, a gente vai para a região sobre a qual a gente está integrando, que é um retângulo polar, tá? Então, olha só, esse retângulo polar, está aqui o intervalo de variação do R, do raio, de A a B, o ângulo de alfa a beta. Então, a gente divide a variação do raio, o tamanho do raio, em m subintervalos. M é uma quantidade finita, todos de mesmo comprimento. Então, que comprimento vai ter esse pedaço? Valor final menos valor inicial dividido pelo número de pedaços que eu vou construir. Repete o mesmo procedimento para o ângulo, né? Então, o ângulo lá do retângulo polar, beta menos alfa, e a gente divide pela quantidade de pedacinhos que eu vou construir. Vou chamar esse intervalo de delta θ, tá? Com isso, a gente divide o retângulo R em n subretângulos polares, tá? A gente tem aqui esse retângulo polar, então vai dividir aqui o raio, tá? Vai ser dividido aqui, ó. Essa variação aqui é o raio, né, gente? Aí vai dividir em pedacinhos aqui, todos de mesmo comprimento, e vai fazer a divisão aqui pro ângulo, tá? Então, olha o retângulo, agora ele está dividindo em subretângulos, tá, menores aqui. Fica bem muito clarinho, né? Subretângulos menores, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Em cada subretângulo desse, vai escolher um ponto e calcular a imagem da função naquele ponto, né? E aí, depois a gente calcula o volume
da figura que foi formada, que tem por base o retângulo polar e a altura, a imagem da função naquele ponto, né? E aí qual vai ser o volume? Área da base vezes a altura, né? Então, é o procedimento análogo que foi feito lá. Aí a gente só vai focar agora, vamos pensar que a gente tem um retângulo polar daquele lá, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui um desenho. É um daqueles mínimos, tá? Então, ó, vamos pensar assim, que a gente, o raio, ele foi dividido em pedaços. Então, o raio, ele era isso aqui, de A a B, tá? Então, eu vou dividir em M pedaços. Aí, eu vou ficar com M segmentos aqui. Vou denotar cada divisão dessa aqui pelo R. R0. Isso aqui eu vou chamar de R1, R2 e assim sucessivamente. Aí, aqui, uma genérica, RI-1. RI, e assim vai, até que chega no último, RM, dividir em M, que é o B, tá, gente? Então, a gente vai focar agora aqui, vamos supor que eu peguei esse aqui. A variação do ângulo, θ, tá? Tinha aquele valor lá. Aí também fiz a divisão do ângulo. Agora a divisão é assim. Então, vou chamar o primeiro segmento lá, fiz dividido em valores de mesmo tamanho, tá? Então, primeiro chamar aqui θ0, que era o alfa. Aí θ1, tá? Só para denotar lá, vou um genérico aqui. θj-1, θj, tá? Então, dois intervalos consecutivos, eles já estão aqui. Isto aqui, quanto mede esse pedaço? Estou chamando de delta θ, porque todos eles têm o mesmo comprimento, tá? Então, se eu pegar aqui um genérico, este comprimento é o final menos o inicial, é o delta θ. É o θj menos θj menos 1, tá? Que é isso que eu vou focar num destes aqui, tá? Então, vamos dizer que este raio aqui, este pedaço aqui, ele está representando o RI menos J. E este todo aqui é o RJ. Portanto, esse pedacinho que está aqui é o delta R, que é o final menos o inicial, tá? Aqui, ó, aqui esse pedaço aqui, então, ele mede delta R, que é o final menos o inicial. E aqui a mesma coisa, tá? Então, tenho este ângulo aqui, menor, é o delta J menos 1. E este aqui maior, delta J. Tá? Dois consecutivos naquele intervalo. E, portanto, este tamanho aqui é o delta θ, tá? Que é este aqui que eu vou focar. Ele vai ser, então, a base do sólido que a gente vai calcular o volume, né? Então, o volume, vou chamar de V e J, o volume de cada sólido que a gente vai construir a partir daqui. Aí, cada um deles a gente pega aqui um ponto. Falamos isso na aula passada. Que ponto foi escolhido? O valor é o mesmo, independente, depois que a gente calcula a integral, mostra que esse valor independe do ponto que você escolheu, tá? Então, nesse caso, você escolheu o ponto médio. E aí vai ser, o que vai ser esse volume? Vai ser a área da base, que vai ser a área, chamar isso aqui de área do retângulo RJ, vezes a altura. Aí, o que vai ser a altura? Que o ponto que eu vou escolher aqui, vou chamar esse ponto aqui de M, é o ponto médio. Ponto médio do retângulo polar, tá? Eu vou endereçar aqui com relação ao I e o J, né? Porque para cada um tem um ponto médio. Aí vou colocar em coordenadas polares. Vamos supor que ele representa um R e J asterisco e um θ e J asterisco, tá, gente? Em coordenadas polares, o ponto médio desse retângulo polar, tá? Então, a gente vai pegar
calcular a imagem da função nesse ponto médio e multiplicar pela área da base, que é a área desse retângulo polar, tá? Agora, lembra que eu tenho uma função que está escrito aqui, coordenadas, ela está em coordenadas cartesianas, tá? Então, eu vou fazer a conversão para coordenadas polares, tá? Então, para aplicar essa imagem aqui, vou fazer a conversão em coordenadas polares. Aí eu uso, lembra, a equação lá de mudança. Lembra aqui. Equação de mudança para coordenadas polares. Então, eu vou usar aqui, tá? Eu quero passar que agora isso aqui fique em função de R de θ. Então, eu tenho, olha, aqui o x ele é R cosseno θ, então eu vou aplicar isso aqui em R cosseno θ, fazendo a conversão aqui. Então, vai ficar o R de R e J, é o x, né, gente? Aí, cosseno de θ e J. E o Y vai ser aplicado fazendo a conversão, o Y, a relação, a equação de mudança de coordenada é o seno de θ e J, tá? E aí, vezes a área da base, tá? Que é a área do retângulo polar. Aí, lembra, vai dar aqui o espaço, a área desse retângulo. A gente acabou de falar, né, que ele vai ficar, vou pegar aqui no slide para você relembrar. Olha aqui, a área de um retângulo polar, tá, que tem essa limite de A para B de alfa beta, que é o ângulo θ. Então, ele ficou B ao quadrado menos A ao quadrado, que a gente escreveu dessa forma. Então, vai ficar valor final menos valor inicial, aqui a média, tá, dos extremos do intervalo, e a diferença. Então, isso aqui vai ficar, no caso aqui, R. Aqui é RI, gente, não é nada de RI. Aqui é o RI. E RI menos 1, misturei com J, tá? Então, vai ficar o final menos o inicial, RI menos RI menos 1, a média, tá? Que é a diferença, a soma, RI menos 1, tá? Isso aqui vai dar o quadrado, né? A diferença do quadrado. E isso aqui multiplicado pelo ângulo, que é med delta θ, tá? Aqui é a área, que está daquela forma que a gente deduziu na aula passada. Agora, lembrando, se eu olhar só para isso aqui, o que é isso aqui? Olha, é exatamente o ponto médio desse pedaço aqui, tá? Isso aqui é o RI menos 1, tá? Então, esse pedaço que está aqui é exatamente o ponto médio, que é esse mesmo RJ que está aqui, né? Tá bem aqui. Então, isso aqui, essa área ainda posso escrever assim. Vai ficar. Este aqui, quem é? RI menos 1. Ele é o ΔR, tá? Então, esse aqui vai ficar o ΔR, delta θ, e esse aqui é o ponto médio. Então, vai ficar assim. Essa área pode ser expressa assim. É o ponto médio do raio. Isto aqui é o ΔR, tá? Tamaninho de cada comprimento do raio. E aqui delta θ, tá? Então, a gente vai colocar aqui a altura vezes a área da base. A área da base pode ser expressa assim. RJ asterisco delta R delta θ, tá? Então, quando a gente fez essa divisão, o volume de cada sólido pode ser calculado por ali. Aí, qual é a ideia agora? Eu tenho MN retângulos desse tipo, tá? Então, a gente soma, tá? Vamos pensar que essa integral seja positiva, então estou calculando o volume. Essa integral está representando o volume, né? Essa ideia de calcular os volumes. Então, na hora que eu somo, tá, o volume de cada um deles, eu vou ter uma aproximação para isso. Então, eu vou fazer a soma de todos os volumes que foram calculados.
Veja que a gente tem dois índices aqui, né? Duas variações, então é uma soma dupla. Esse I a gente dividiu em M pedaços, vai de 1 a M. E o J, que está representando o θ, a gente dividiu em N pedaços. N dos volumes, tá? Cada um deles é isso aqui. Então, a gente vai ficar com esse soma, para ir variando de 1 a M, para J variando de 1 a N, do volume lá dos carinhos, F, R, J, o R e J asterisco, delta R, delta θ, tá? Aí essa é uma aproximação e dividir uma quantidade, escolhi, vou dividir esse R em 10 pedaços, o θ em 20, 30, né? E se à medida que esse M vai crescendo muito e esse N vai crescendo muito, esta soma aqui vai se aproximando de um valor. Quanto maior o M, quanto maior o N, mais isso aqui vai se aproximando de um valor. Significa que o limite desse somatório tem ele existe, né? E é esse limite que é definido como sendo a integral dupla, tá? Então, a gente toma depois o limite deste somatório aqui, tá? Aqui eu deixei o espaço para o limite para não ter que escrever de novo, tá? Então, a gente vai tomar o limite quando o Mn tende para o infinito desta soma que está aqui, tá? E a mesma coisa aqui desse lado, tá? Pegando o limite. Desse limite existir, aí você observa que o que a gente tem aqui é uma soma de rima, tá? Se define como a soma de rima da função que está aqui no retângulo lá que foi usado. E por definição, essa soma de rima é definida como a integral dupla, tá? Então, isso aqui é definido como a integral. Na região que a gente usou, fazer a divisão, que foi o retângulo polar R, tá? As delta R e delta T representam as variáveis aqui de integração. Né? E aí, qual é a função que a gente vai integrar, né? Ou seja, qual é a função que a gente estava fazendo a soma dupla de rima? Olhemos lá a função. Isso aqui vai virar integral de quem, gente? Olha a função aqui que a gente está somando. Não é simplesmente só porque a gente está aplicando a F, esse valor, e tem mais esse fator aqui que está sendo multiplicado, tá? Isso aqui vira as variáveis de integração. Então, essa integral não vai ser só da F. Tem mais esse R aqui, tá? Então, a integral vai ficar a integral da função F, agora nas variáveis R e θ, tá? Mas tem o R aqui que apareceu quando a gente fez a conversão para coordenadas polares, tá? Na verdade, isso aí é o jacobiano, que ele aparece sempre que a gente faz mudança de variáveis na integral dupla, tá? Isso aí é só um caso particular de mudança de variável. Então, assim fica sendo a integral em coordenadas polares. Resumindo aqui, tá? A gente tem, então, a soma dupla dos volumes. O volume, ele é isso aqui, tá? E aí, então, o limite dessa soma, ele é definido como a integral. Aí, veja a função que a gente está somando aqui. Ficou a função f aplicada no ponto, mais o r, faltou até o j aqui, o r e j, tá? E, portanto, fica sendo a integral dupla, e pelo teorema de Fubini, essa integral dupla vira uma integral iterada, tá? Que vai, o R varia de A a B, o θ varia de alfa a beta,
tá? E a ordem de integração é a mesma coisa, né, gente? A ordem de integração ela não muda. Eu posso fazer em relação, primeiro em relação a θ, depois em relação a r, ou em relação a r, depois em relação a θ, tá? Então, se a função é contínua, no retângulo polar, a integral da função dividida no retângulo, ela é dada por essas integrais iteradas, que independe da ordem de integração. Não esqueça que aparece o r aqui a mais, tá, Bernardo? Aqui a gente está falando em retângulo polar, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver que a gente pode generalizar para uma região qualquer. Não necessariamente esse R precisa estar entre dois valores fixos, né? A gente fala, vai de A a B. Mas pode ser que o raio esteja compreendido entre duas outras funções, tá? Ou então o contrário, aqui o θ está compreendido entre duas funções de R. E aí os limites de integração, tá? Eles ficam entre duas funções. Lembra que na aula passada a gente calculou a área de um círculo de raio A usando coordenadas retangulares. Vamos fazer agora o mesmo cálculo usando coordenadas polares? Queremos calcular a área de um círculo e comparar, né, os dois processos. Acho que não trouxe mais o cálculo da outra vez. Tem um círculo de raio R, raio A, aliás. E a gente quer calcular a área desse círculo usando coordenadas polares, tá? Aí, ó, quero usar a integral dupla, né? Lembra que o que eu quero calcular é a área de uma região do plano, chamar aqui D, a região que eu estou querendo calcular. A gente já viu que eu posso usar a integral dupla para calcular a área de uma região, basta que eu quero calcular a área de D. Então, essa área de D, como é que eu faço, gente, para calcular a área da região usando a integral dupla? Já esqueceram. Porque eu posso calcular a área de uma região no plano, usando integral função de uma dimensão, certo? Mas eu posso integral unidimensional. Posso também usar a integral dupla, né? Neste caso, qual é a função que eu vou integrar? Função constante 1. Quando a gente faz isso aqui, com integral dupla, o que eu obtenho é exatamente a área da região, tá? Então, se eu quero calcular a área desse aqui, eu vou aplicar a integral dupla em 1. O que eu tenho que escrever é a região. Na hora que eu calcular essa integral do 1, o resultado dessa integral vai me dar a área dessa região, tá? Então, só temos que... Vou fazer isso usando coordenadas polares. Então, vou descrever este círculo em coordenadas polares. Com a ajuda de vocês, claro. Vou descrever assim, olha. Ele é formado, essa região aqui, por todos os pares ordenados, estou descrevendo em coordenadas polares, tá? Para o R2, e vou dizer aqui que é esse R, ou variação que ele tem, ou o valor que ele tem, e a mesma coisa para o ângulo, certo? Qual é a variação por raio naquela região ali? De 0 até A, certo? O menor valor que ele assume é o 0, o maior valor de 0 a A. E θ, como é que varia o ângulo aqui no círculo todo? O θ. Menor ângulo, né? Aqui, se eu pegar aqui um ponto sobre aqui, o eixo polar, e dá uma volta aqui de 0 a 2π. Tá? Então, a gente vai calcular essa integral do 1 em cima dessa região aqui, tá? Coordenadas polares. E aí, eu vou deixar bem aqui, pra gente lembrar. Tá até aqui, ó. Na hora que eu vou calcular, vou deixar aqui, calcular a integral. Uma função que estava em coordenadas cartesianas.
uma região polar R, ela vira integral isso aqui é a variação de R, variação de θ, né? Lembrando, quando a gente passa para coordenadas polares, então, variação de... Vou colocar θ aqui na frente. Vai de AB. O F agora em coordenadas polares, certo? E tem o fator R. dr, coloquei aqui o R mais interno, dθ, tá? Quando a gente faz a coordenadas polares, lembra que é isso que a gente vai ter que fazer. Então, a área de D aqui vai ficar integral Sabe que eu ainda estava com vontade de... Posso calcular assim? Posso, mas observando... Observando que... Eu tenho aqui uma figura que é simétrica, né, gente, em relação aos eixos coordenados. Eu posso, por exemplo, calcular só 1/4 aqui. E aí eu multiplico por 4 o resultado, tá? Vou ganhar o que com isso? Só a variação aqui do ângulo, certo? Se quiser calcular todo também pode, tá? Então, eu vou fazer assim. Eu vou calcular só aqui no primeiro quadrante, sobre a região D1, e eu multiplicar o resultado por 4. Aí, nesse caso, não vai fazer muita diferença, não, né? Aí, então, agora eu vou dizer assim, né? Vou colocar primeiro a variação do θ. Nesse quadrante aqui, como vai ficar agora a variação do θ, gente? De 0 a π sobre 2, tá? Então, vai de 0 a π sobre 2. O R não muda, né? Continua sendo de 0 a A. Tá? É a função. Eu tenho que converter para coordenadas polares, mas é uma função constante 1. Ela independe de R e de θ. Vai ficar o 1 lá. E não esqueçamos que tem esse R. A função fica multiplicada por esse R. dr, que é a minha variação mais interna, dθ, tá? Então, é simplesmente calcular essas duas integrais iteradas aqui. Aí, eu vou calcular a integral mais interna, vai ficar 4 vezes. Integral que vai de 0 a π sobre 2. A integral de R vai ficar R ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer o cálculo bem aqui. Aplicar o limite de integração já leva para lá o resultado, que não é muita coisa, né? Aí, limite superior, fica A ao quadrado sobre 2, menos, quando eu aplicar o limite inferior, vai dar 0. Então, essa integral aqui fica A ao quadrado sobre 2. A ao quadrado sobre 2. Agora, em relação a θ, né? Aí, isso é constante em relação a θ. Vai sair, eu vou tirar a integral, vai ficar 4. A ao quadrado sobre 2. E o que a gente vai integrar é a integral de 1 em relação a θ, que vai dar θ, certo? Fica θ, aplicar no limite de integração que vai de 0 a π sobre 2, certo? Então, e quando eu aplicar aqui, vai ficar π sobre 2 e o aqui vai ficar 0. Então, vai ficar 4 vezes A ao quadrado sobre 2 vezes π sobre 2, certo? Esse vai cancelar, vai ficar π ao quadrado, tá? Então, extremamente mais simples do que todo aquele cálculo que a gente fez na aula passada, que tinha que fazer substituição trigonométrica, depois fazer arco metade, é bem mais rápido, né? Ok? Quero calcular agora essa integral usando coordenadas polares. Olha a região de integração.
A gente, inclusive, já descreveu essa região na aula passada. D é a metade superior do disco, com centro na origem, e raio 5. Então, só um pouquinho o slide para eu copiar aqui a integral. Quero calcular a integral de x ao quadrado y dA sobre a região D, e D e diz que é a metade superior do disco com centro na origem e raio 5. Isso aqui é a região D. Ok, obrigada. Então, vamos descrever a região D em coordenadas polares para a gente identificar os limites inferior e superior da variação de R e o limite inferior e superior da variação de θ, né? E a função a ser integrada, aí é aqui que está, a função a ser integrada, né? A gente tem que expressar aqui para que ela fique em função em coordenadas polares, tá? Então, com a ajuda de vocês, me digam aí, variação de R nessa região aqui, de 0 a 5. Variação do θ, de 0 a π, certo? De 0, variação de 0 a π. A gente está falando aqui da variação de R, variação de θ. E eu vou escrever a função para que ela fique em função das coordenadas polares, tá? Então, vou usar a equação de mudança de coordenadas. X, lembrando que x vale R cosseno de θ. Então, aqui vai ficar R cosseno de θ ao quadrado. Y é R seno de θ. Então, fazendo esta equação aqui, mudando para coordenadas polares, vai ficar R ao quadrado, com R daqui vai ficar R ao cubo, cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, tá? E aí, então, já estamos com os elementos necessários para calcular a integral. X ao quadrado y, ela fica, tá? E aí, tanto faz se eu vou colocar primeiro um ou outro. Vou colocar aqui, ó, a primeira variação θ vai variar de 0 a π. O R vai variar de 0 a 5. E a função R ao cubo, cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, né? E que mais? R, né? Não esqueçamos, na hora da conversão tem o R aqui, R. Agora, o dr aqui, que é o mais interno, dθ, tá? E aí é só calcular essas integrais iteradas. Observa que, gente, eu tenho aqui, posso expressar essa função aqui como produto de duas funções, uma só em R, outra só em θ, não posso? Então, se quiser, posso calcular como produto de duas funções, duas integrais unidimensionais. Vou fazer isso aqui. Então, eu vou deixar aqui o que está só em θ, π. O que eu tenho aqui em θ? Cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, dθ. E se eu multiplicar a outra, que eu tenho 0 a 5, tenho R ao cubo multiplicado por R, R à quarta, dr, tá? E aí são agora duas integrais funções de uma só variável.
E a integral de cosseno ao quadrado vezes seno. A gente pode, se tiver difícil de ver, fazer uma mudançazinha de variável. Posso chamar U de cosseno de θ. Se eu fizer isso aqui, então a diferencial de U, já que eu vou mudar a variável de integração, vai ficar, a derivada vai ficar menos seno de θ de θ, certo? E aí essa integral que está lá, ela vai ficar assim. O U, estou chamando de cosseno de θ, estou chamando de U, vai ficar U ao quadrado. Isso aqui, seno de θ de θ, né? Seno de θ de θ, ele vai ficar menos du. Certo? Vou passar o menos aqui na frente. Portanto, essa integral que está aqui, fazendo uma mudança de variável, ela fica esta aqui. E essa aqui é menos regra da potência, U ao cubo sobre 3, tá? E aí, voltando para a variável, fica menos, que é o cosseno ao cubo de θ sobre 3. Tá? Então, essa aqui, quando a gente resolve, vai dar menos 1/3 cosseno ao cubo de θ. E aí, eu vou aplicar nos limites de integração, que é de 0 a π. E a outra vai ficar r⁵ sobre 5, que também a gente vai aplicar que vai de 0 a 5. Então, agora é só aplicar, né, gente? Vai ficar, vou deixar esse menos 1/3 aqui na frente, vai ficar cosseno de π ao cubo, quando eu aplico no limite superior, menos cosseno de 0, aplico no limite inferior. E a outra aqui, quando a gente aplica, vai ficar 5 elevado à quinta, por 5, e o limite inferior vai dar 0, né? Aqui é só continha agora. Menos 1, né, gente? Menos 1, está elevado ao cubo, continua menos 1. Certo? Menos 1. E aqui, cosseno de 0 vai dar 1, tem menos aqui, vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos 2, que eu estou multiplicando por menos 1, vai ficar 2/3 aqui. E aqui vai ficar 5 elevado à quinta. Dá para simplificar um daqui com um daqui. 5 elevado à quarta. Certo? Não sei quanto é 5 elevado à quarta. 625. Certeza? Olha aí na calculadora que eu acho que... É isso aqui, tá? Entenderam? Ok. 25 vezes 25, estou achando que 25 vezes 25 é 625. Queremos calcular agora essa aqui, ó. Também trabalhamos nessa região aí na primeira aula e deu quanto ainda? Já descrevemos essa região aí na aula passada. Então, tudo que a gente tem que fazer é passar essa função para coordenadas polares e calcular essa integral. Que é a região que está sendo descrita agora. Deixa eu pegar aqui a função. É 2x menos y. E diz agora que é a região limitada pelo círculo, raio, primeiro quadrante, que está limitada. Círculo de raio
4, não, 2. A reta x igual a ou x igual a 0 e x igual a y. Então, o primeiro quadrante falou, então, é aqui, né, gente? Descrevemos já essa região aí na aula passada. Então, vamos lá, me ajudem aqui a descrever essa região aqui em coordenadas polares. Variação do raio. Vou perguntar ao pessoal da direita ali também, dormindo, o pessoal aqui da esquerda, que está todo mundo prestando atenção, ninguém está com o celular na mão, acho isso ótimo. E aí, gente, variação do raio. Muito bem, tá vendo? Falei que o pessoal de lá estava melhor do que vocês aqui, gente. De 0 a 2. Bom, vocês, para não fazerem feio, me digam agora o raio, ou o ângulo. Aqui, né, 45. Então, o menor aqui que ele assume é π sobre 4. E vai, o maior valor aqui, π sobre 2. Ok? E aí, vamos escrever essa função, vou chamar de f de x, y, a função, tá? Que a gente vai integrar. Então, vou fazer a mudança para coordenadas polares, usando a equação de mudança, xr cosseno θ, e o y é r seno θ. Tenho r aqui, eu vou colocar em evidência, eu vou escrever isso como r 2 cosseno de θ menos seno de θ. Pronto, agora é só calcular a integral. Estamos fazendo a mudança para coordenadas polares, a integral da função 2x menos y. Vai ficar variação de θ de π sobre 4 a π sobre 2. Variação do raio. Vai de 0 a 2. A função r 2 cosseno de θ menos seno de θ. O r coloquei internamente a variação de r, então primeiro aqui dr dθ. Dá para separar aqui também? Escrever uma só em R, uma outra só em θ. Sim, né? Dá para ver aqui também. Eu tenho aqui, ó, R aqui só em θ. Então, também, se quiser, posso expressar isso como o produto de duas integrais unidimensionais de π sobre 4 a π sobre 2. O que a gente tem em θ? 2 cosseno de θ menos seno de θ dθ. Está multiplicando a integral de 0 a 2. R e R aqui, então tem R ao quadrado dr. Aí, calculando aqui a primeira integral, que é de uma soma, é a integral de cosseno de θ. Então, eu quero calcular a integral, perguntando a integral da primeira parcela. Cosseno de θ. Seno de θ. A constante, né? Eu vou repetir aqui a constante. E seno de θ. Primitiva, quando deriva o seno vai dar cosseno. E a outra parcela, a integral de menos seno de θ, que vai dar cosseno, né?
Não, porque já tem um menos aqui, Bernardo. Então, já estou calculando a integral de menos seno de θ, que é cosseno, né? Quando eu derivo cosseno, dá menos seno. Então, vai ficar mais cosseno de θ, tá? Quando eu derivar o cosseno de θ, vai ficar menos seno de θ, que é o que está aqui. E a gente vai aplicar isso nos limites de integração, que é de π sobre 4 a π sobre 2. E esse a gente vai multiplicar pela outra integral. R ao quadrado vai ficar R ao cubo sobre 3. E aplicando o limite de variação de 0 a 2. Tem que vir para cá. Agora é só fazer o cálculo aí nesses valores. Quando eu aplicar essa no limite superior, veja que agora vai dar 2 vezes seno de π sobre 2, mais cosseno de π sobre 2, esse é o limite superior, menos a função aplicada no limite inferior 2 vezes seno de π sobre 4, mais cosseno de π sobre 4. E isso a gente vai multiplicar. Aqui, quando eu aplicar, vai ficar 8, né? E aqui dá 0. Então, só vai ter a parte 8 terços. Aqui vai seno de 90 é 1. Aqui é 0. Então, vai dar 2. Aqui, seno de 45 e seno de 45 são iguais, né, gente? Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. A gente vai ter 3 parcelas. Raiz de 2 sobre 2. E está multiplicando 8 terços. Certo? Vai ficar 16 terços. Menos 4. Raiz de 2. Ok? Tá, gente? Dúvidas aí? Queremos agora calcular o volume do sólido, que fica abaixo do paraboloide, acima do plano XY. Ok. Já imaginaram como é o sólido que a gente está querendo calcular, o volume? Vamos enxergar aqui, vou olhar aqui no GeoGebra. Ter uma ideia do que... Veja que ele diz assim, abaixo do paraboloide e acima do plano. Olha a equação aqui do paraboloide. Olha que é 18 menos um valor aqui, tá? 18 menos está subtraindo. Então, ele vai estar voltado assim para baixo. O valor maior que assume aqui é 18. Depois ele começa... É isso aqui, ó. Tá? Então, aqui é o gráfico, tá? Superfície que descreve o paraboloide. E aqui o plano XY, então ele quer o volume do sólido que fica abaixo do paraboloide e acima do plano XY. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos descrever esse sólido, quais são os pontos do R3, né? Como é que a gente descreve isso aqui? E calcular a integral, né? Você, quando identifica com clareza qual é o sólido que você quer calcular o volume, fica mais simples. Então, o volume, fala que é o paraboloide. Esqueci qual era o paraboloide. 18 está ali. Z18 menos 2x² menos y ao quadrado. Eu já vou colocar 2 aqui em evidência. Vou escrever assim, tá?
a equação do paraboloide. Então, fica acima do plano XY e abaixo do paraboloide. Então, o sólido, cujo volume eu quero calcular, tá, é uma parte do R3. Então, é o subconjunto do R3. Vou descrever primeiro em coordenadas cartesianas, para os quais as duas primeiras coordenadas vão estar lá no plano XY, na região de integração, é a base do sólido, que a gente vai já tentar identificar, e a altura, né? A altura de onde para onde que vai. Ele fala que está acima do plano XY. Então, o Z é maior ou igual que zero. O menor valor que ele assume é zero. O Z é maior ou igual que zero. E fica abaixo do paraboloide. Então, por cima, ele é limitado aqui pela equação do paraboloide. 18 menos 2 vezes x² mais y ao quadrado. Tá? E aí a gente vai descrever. E quem é D? Como que é a região de integração? D o subconjunto do R2, tá? Que é onde está assentado o sólido. Qual é, gente? Como é que eu descrevo D? Voltando aqui, podemos voltar aqui no slide. Até aqui, olha, o paraboloide. Tá? Então, a região de integração, vou tirar aqui o paraboloide. Dá para ver, né, gente? Tá aqui, olha. Isso aqui é a base, né, do paraboloide. É esse círculo que está aqui, tá? E aí a gente vai descrever esse círculo. É porque é uma parte do sólido, né? Alguma coisa aqui, ela está preenchida, é a parte interna. Então, como é que eu sei qual é o raio? Ora, aquilo ali não corresponde exatamente à hora que o paraboloide toca o plano XY, então ele é a interseção do paraboloide com o plano XY, tá? Faço a interseção para descobrir. Primeiro eu colocar aqui, olha, esse D aqui, ele vai ser a interseção do paraboloide, que é Z igual a 18 menos 2x² mais y ao quadrado com o plano XY. Equação do plano XY. Equação do plano XY. Z igual a zero, certo? Então, vai ser a hora que o paraboloide toca o plano XY, a gente vai descobrir ele fazendo isso aqui. Então, satisfaz as duas equações. Aqui o Z vai ficar zero, tá? Então, essa identidade aqui vai ficar zero. Vou passar x² mais y ao quadrado para cá. Vai ficar assim, x² mais y ao quadrado. Tá? O 2 passa dividindo, vai ficar 9. 3 ao quadrado. Tá? Então, o raio lá é 3. Tá? Na hora que ele toca, é um círculo, uma circunferência de raio 3. Portanto, essa aqui vai ser a região de integração. Vou colocar aqui D, o conjunto de todos x e y pertencentes ao R2, x² mais y ao quadrado menor ou igual que 3. Né? A gente está pegando a base toda. Agora é só a gente escrever todas essas coisas aí em coordenadas polares para a gente fazer o cálculo da integral em coordenadas polares. Tá? Eu vou colocar isso aqui, né? Essa é a função que a gente vai integrar. Eu vou escrever aqui coordenadas cartesianas. Gente. E quando a gente converte para coordenadas polares, vai ficar... Me ajudem aqui a descrever D em coordenadas cartesianas. É o círculo, né, de raio 3. Variação do raio de 0 a 3. Variação do ângulo de 0 a 2π. Certo?
0 a 3. Tá? E agora, vamos fazer a conversão aqui para coordenadas polares, tá, gente? X² mais y² é quem? É r quadrado, né? Se você quiser substituir que o x é r cosseno θ, y é r cosseno... Mas tem aquela equação direta lá, Bernardo, lembra? Para a gente, a partir das coordenadas cartesianas, obter o r. Tem essa relação aqui, certo? X² mais y² é igual a r², mas se não lembrar, não tem problema quando você colocar r cosseno θ² mais r seno θ², cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado de θ vai dar 1, vai ficar só o r ao quadrado, tá? Então, eu já vou colocar aqui, olha, eu tenho 2 aqui, o fator comum, vou colocar em evidência, vou escrever assim, 9 menos x² mais y², r ao quadrado, e o r, né, que aparece na hora que a gente faz a conversão, r, dr, mais interno eu coloquei a variação de r, então começo por dr, dθ. Não temos nada em θ aqui, né? Gente, é importante, eu estou fazendo essa separação aqui, os limites de integração são constantes, tá? Nenhum deles está em função da outra variável. Atenção quando for separar, tá? Ver se os limites sempre tem que ser valores constantes. Então, eu posso até escrever assim, ó, isso aqui é uma constante, gente, eu vou colocar para fora logo e vou escrever integral que vai de 0 a 2π dθ. E multiplico a integral que vai de 0 a 3 de 9 vezes r, 9r, menos r ao cubo, dr. E aí, calculando aqui, é integral de 1, em relação ao θ vai dar o θ, né? E eu vou aplicar nos limites de integração θ, variação de 0 a 2π. E vou multiplicar, aí essa integral aqui vai ficar 9 r ao quadrado sobre 2, menos r à quarta sobre 4, limite de 0 a 3. Aqui, quando eu aplicar, vai ficar 2π, limite inferior é 0, então vai ficar só 2π, vezes 2 vai ficar 4π. E aqui, o que vamos ter aqui? Quando a gente aplicar no limite inferior, vai zerar, né, gente? Que tem r e r, então é só o superior aqui. Aqui, olha, vai ficar r ao quadrado. Só que tem 9, que também é 3 ao quadrado, então vai ficar r à quarta. Perdão, falei tudo errado. Fica 3 ao quadrado, tá? Só que o 9 também é 3 ao quadrado, então vai ficar 3 à quarta aqui. Tá? 3 à quarta quando eu substituir, e aqui é 3 à quarta. Portanto, eu vou ter 3 à quarta em evidência. Tá? 3 à quarta, 3 à quarta. Vai ficar meio menos 1/4, que é o que vai sobrar, que vai dar meio, né? Perdão, vai dar 1/4. Tá? Então, vai ficar 81. A quarta, 3 eu sei, Bernardo, 81. 81, 5 já não sei. E aqui, gente, 4π. Então, assim, 4π, que é o primeiro. Esse vai dar 81. E aqui vai dar 4. Então, cancela aqui. Vai ficar 81π. Ok? É o volume, então, daquele sólido que fica abaixo do paraboloide, acima do plano XY.
Temos uma esfera, raio 4. Queremos calcular o volume do sólido que fica dentro dessa esfera, mas fora de um cilindro. Que o cilindro tem o eixo do Z. O raio é 2. Mentalizaram aí a situação? Esfera com centro na origem, raio 4, tá? Tem uma esfera. E aí o cilindro passa cortando essa esfera. Vamos enxergar aqui o sólido. Temos aqui uma esfera centrada na origem, como descreveu lá, raio 4, e aí tem um cilindro que ele passa aqui cortando a esfera. E o que ele quer? O volume do sólido que está dentro da esfera e fora do cilindro, tá? Então, essa parte aqui, nessas laterais aqui, gente. Então, primeira coisa, vamos descrever esse sólido para a gente poder depois calcular o volume dele. E aí? Como é? Concordas comigo que esse sólido, tudo que ele é simétrico com relação ao plano XY? A parte que está acima do plano, né, ela é um reflexo do que está abaixo, certo? Sim ou não? Tá? Enxergou isso ou não? E aí a gente pode... Estou falando aqui, eu vou passar aqui o plano. Colocar aqui o plano XY, tá? E aí, ele é simétrico. Tudo que eu tenho para cima, eu tenho para baixo, exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu posso calcular só a parte que está acima do plano XY e multiplicar o volume que eu vou encontrar por 2, tá? Eu estou calculando o volume do sólido. E, então, olha, eu quero calcular agora isso aqui, ó. Volume do que está acima. Tá? Então, a parte de baixo, o menor valor que o Z vai assumir vai ser 0. Vai estar no plano XY. E por cima, quem é que vai estar limitando o sólido? A esfera, certo? A equação da esfera que está limitando aqui por cima. Estou falando isso aqui, ó. Bem aqui, gente. Ele vai aqui. A altura, né? Qualquer valor que eu pregar para Z, ele vai de 0 até aqui. Que é a equação da esfera, tá? Então, a gente vai descrever esse e depois identificar a região de integração. Então, a equação lá da esfera é x² mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 16. Eu vou isolar, se eu isolar o z aqui, vai ficar mais ou menos a quadrada de 16 menos x² mais y ao quadrado. E aí o sólido, eu vou calcular, vou dizer que o volume que eu estou querendo vai ser 2 vezes o volume desse sólido que eu vou descrever, tá? Então, eu vou descrever aqui o sólido S1, que é o que está acima do plano, e o volume que eu tenho que apresentar o resultado vai ser 2 vezes esse que eu vou calcular. Então, eu vou descrever o S1, que é só o que está acima do plano XY. O x e o y eu pego na região de integração, né? A base lá no plano XY, em qual está assentado o sólido, e o z, como é a variação dele? Ele vai de 0 até essa equação aqui que está descrevendo. Aí a gente viu que tem 2 soluções aqui, mais ou menos. Como eu vou pegar a que está acima do plano XY, é a positiva, né? 16 menos x² mais y ao quadrado. E a região de integração, gente, qual vai ser?
Como está assentado lá o sólido? Olha aqui, ó. Ele tem que estar fora do cilindro, né, dentro da esfera. Deixa eu tirar o plano agora aqui, que ele vai atrapalhar a visualização. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, ele tem que estar nessa região aqui, externa ao cilindro, né? Está compreendido aqui. Então, ele tem que estar fora do cilindro. O raio vai ser essa variação que vai estar aqui, se a gente falar em coordenadas polares, tá? Mas aí eu ainda não determinei, falei isso. O raio do cilindro eu sei, né? Foi dado lá. E aí, e essa região maior aqui, qual é, hein? Esse raio maior aqui? Tá claro para vocês? Essa interna aqui é o cilindro, x² mais y² igual a 4, é? E essa outra aqui, gente, é a esfera, a interseção da esfera com o plano, né? Quando eu fizer aqui, ó, interseção da esfera com o plano, isso aqui igual a 0, tá? Eu vou ter, então, a de fora. Então, eu posso dizer assim, x² pertencente ao R2, tá o quê? x² mais y², por um lado, tá? Ele tem que ser maior ou igual que o raio lá do cilindro, que era 4, né, gente? Menor ou igual que o da esfera, que é 16, certo? Então, ele tem que estar entre as duas lá. Essa coroa circular lá aqui. Aí vamos escrever isso aí em coordenadas polares. Se quisermos também, a gente já sabe que a gente vai fazer o cálculo, encontrar um valor no final, multiplicamos esse valor por 2, tá? E se quisermos também simplificar, porque agora, observa a região de integração, ela também não é simétrica em relação aos eixos coordenados, tá? Então, se a gente quiser também, a gente pode pegar e calcular só a região do primeiro quadrante, e aí multiplica o resultado por 4 no final, certo? Acho que seria até aconselhável a gente fazer assim, né? Sim? A gente ainda vai colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser, vou multiplicar por 4, então vai ficar 8 vezes o volume. Agora eu vou chamar aqui S1 sólido que eu vou calcular, tá, gente? Então, eu vou descrever só essa região aqui. Mas, se você quiser, pode calcular em cima da região toda. Eu só vou ganhar aqui no raio, a variação do θ. E aí, como é que vai ficar agora essa integral? Integral que vai de 0. Então, vou descrever aqui variação do θ. Vou começar pela... Deixa eu descrever primeiro aqui em coordenadas cartesianas para a função que eu vou estar integrando essa aqui. Vou chamar essa região aqui de D1. Só agora o primeiro quadrante. Então, D1, qual é a variação de θ no primeiro quadrante? De 0 a π sobre 2. Variação do raio, gente. De 0 a 4? Não, né? Gente, só tá aqui, é só aqui dentro, olha. Olha aqui. Está só nessa coroa circular, tá? Esquece que o raio, ele tem que estar fora do cilindro, então tem que ser maior ou igual que 2 e menor ou igual que 4, tá? Aqui, só para a gente não lembrar, isso aqui é 2 ao quadrado e 4 ao quadrado. Então, ele está entre 2 e 4. E aí, olha, agora vamos escrever aqui em coordenadas polares. R ao quadrado mais x² mais y² é o R ao quadrado. Vai ficar 16 menos R ao quadrado. R, tá?
A mais interna, tá? É a variação de R, variação de θ. Ficou só em θ, né? O integrando, ou só em R o integrando, tá? Então, os limites de integração são constantes. Se a gente quiser separar, pode escrever como a integral que vai de 0 a π sobre 2, dθ, vezes a integral que vai de 2 a 4, 16 menos r ao quadrado, r dr. Eu vou resolver esta e vocês resolvem a outra, tá? E eu resolvendo aqui a minha, vai ficar a integral de 1, vai ficar θ. Aplicando o limite de integração, limite inferior é 0, vai ficar então só o π sobre 2. E agora a gente quer calcular essa integral aqui. 16 menos r ao quadrado, r dr. A gente pode fazer aqui uma mudançazinha de variáveis, tá? Se ficar mais simples de enxergar, chamar isso, tudo que está dentro da raiz, chamar de u. Bom, aí já que eu vou mudar, preciso saber a diferencial du, né? Se u ao quadrado é 16 menos r ao quadrado, então a derivada de u vai ficar menos 2r dr, tá? E aí fazendo a mudança lá, então vai ficar, isto aqui eu chamei de u, raiz de u, vou escrever como u elevado a meio, r dr vai ficar menos meio de du, né? Vou colocar a constante já aqui fora, meio de du. E agora é simplesmente a regra da potência aqui, vai ficar menos meio, u elevado a meio mais 1, 3 meios, dividido por 3 meios, que vai ficar multiplicado por 2 terços. Então, vai ficar menos 1 terço de u elevado a 3 meios. Aí, mas quem é o u? Substituindo já aqui. 16 menos r ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Raiz elevado ao terço. Então, é o que dá a segunda integral aqui. Vai ficar menos 1 terço. E está multiplicando, deu 16 menos r ao quadrado elevado a 3 meios, e a gente vai aplicar nos limites de integração. Então, vai ficar menos π sobre 6. E aqui, ó, quando eu substituir aqui, vai ficar por 4. 4 vezes 4, 16, vai zerar a primeira, né? E a outra vai ficar 4, né? 16 menos 4 vai ficar 12. Então, vai ficar 12, deixa eu colocar aqui 12, elevado a 3 meios, tá? Raiz quadrada de 12 ao cubo. Ok? Este é o volume. Eu errei aqui, vocês. Agora que eu falei em volume, eu vi que tinha um erro porque estava negativo, vocês nem me corrigiram. Onde que eu errei? Eu fiz limite superior, deu 0, menos o limite inferior e não coloquei aqui o menos, tá? Então, vai ficar aqui π sobre 6 positivo, né, gente? Raiz 12 ao cubo. Aí, gente, é o volume? Não, né? É só essa integral. Olha, apaguei, ó. Porque lembra que aqui era 8 vezes, tá? Então, o volume do sólido que a gente está
querendo calcular, ele é 8 vezes a integral, que a gente pegou só a parte que está acima do plano XY, né? Aí era 2 vezes, depois calculamos só em cima do primeiro quadrante. Então, é 8 vezes esse resultado que está aí. Agora queremos usar coordenadas polares para calcular uma área. A área da região que está dentro de um círculo e fora de outro círculo. A aula passada descrevemos essa região aí em coordenadas polares. Alguém lembra disso? Lembra? Dentro do círculo, com centro em 1 e 0 e raio 1. A gente escreveu, então, ele fala dentro do círculo, x menos 1 ao quadrado, mais, segura só um pouquinho aí o slide, y ao quadrado igual a 1. E fora deste x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, esse círculo, tá? Centro dele 1 e 0, raio 1. Tem que estar dentro desse. E fora deste aqui é centro na origem, raio 1. Então, vai passar também aqui. Está dentro deste, mas não está neste. Então, essa região aqui. A gente quer calcular a área dessa região aí, tá? Equação deste em coordenadas polares. Círculo com centro na origem, raio 1. Equação. R igual a 1. Então, esse aqui a gente já sabe que é o R igual a 1. E este aqui, que está com o centro aqui neste ponto, escrevemos também na aula passada, certo? Mas se você não lembra, não, é só vir aqui na equação, substituir x por r cosseno θ, y por r seno θ. E você vai chegar lá. E a equação dele, r é igual a 2 cosseno de θ. Tá? Quando desenvolver o quadrado 2 vezes x, vai chegar exatamente nisso aqui. Tá? Então, essa região aqui, a gente vai descrever logo aqui usando as variações, tá? Qual é a variação do raio de R? Menor valor que ele pode assumir. Veja que o menor valor é exatamente quando ele está aqui, né? Em cima desse círculo aqui, que o raio aqui vale 1. E o maior valor que ele assume é exatamente aqui, em cima deste outro círculo. Que o raio vale quanto? 2 cosseno de θ, tá? Então, a variação aqui, o R vai de 1 a 2 cosseno de θ. E o θ, como é que ele varia? Lembra que a gente fez na aula passada? A gente determinou esses pontos de interseção, porque o menor ângulo aqui é este aqui, e o maior ângulo nessa região é este aqui, né? Tem uma simetria aqui. Esse ponto de interseção, exatamente quando a gente faz a interseção desta equação com esta aqui, que vai ficar 2 cosseno de θ igual a 1, portanto, cosseno de θ igual a meio, θ é 60 ou menos 60, vai ficar aqui de menos π sobre 3 a π sobre 3.
pronto, a gente já descreveu a região. Como que a gente quer calcular? É uma área? Como é que eu faço para calcular a área com integral dupla? A área de D é o quê? É a integral dupla de 1, né? Função constante 1, que vai dar a área. Então, a função aí em questão que a gente vai integrar e aí eu vou escrever, então, agora, fazer a conversão para coordenadas polares. Variação do... olha, gente, aqui está uma região do tipo que observa que o R, o θ, a variação dele são entre dois valores constantes, porém o R não. Ele fica entre duas funções. Posso enxergar isso aqui como uma função, tá? Ele fica entre duas funções de θ, tá? Então, nesse caso aqui, a gente coloca a integral mais externa, a variação que está constante, de menos π sobre 3 a π sobre 3. E agora, vou fazer a variação de 1 a 2 cosseno de θ. Né? A função, no caso, que eu vou integrar é 1. Converter para coordenadas polares, ela independe de R de θ. E vai só incluir aqui o R, né? Tá? Fator de conversão aqui. dr dθ. E aqui, né, é uma observação, você tem só o R aqui, tá? Não tem θ, mas não posso, a princípio, separar porque, olha, o R ele fica dependendo do θ. Na hora que eu substituir lá, vai aparecer, tá? Vai ficar em função do θ. Então, eu tenho que resolver essa integral mesmo, vou calcular primeiro. E aí, o resultado, eu vou aplicar aqui em θ. 2 cosseno de θ, R dr. Integral de R vai ficar R ao quadrado sobre 2. Limite de integração vai de 1. 2 cosseno de θ. E aí, aplicando o limite de integração, então vai ficar esse aqui ao quadrado, vai ficar 4 cosseno ao quadrado de θ. E quando eu aplicar, vai ficar menos 1. E tudo isso está sobre 2. Tá? E agora, então, a gente vai calcular a segunda integral nessa função aqui. Então, de menos π sobre 3 a π sobre 3. Aqui eu tenho meio, né, uma constante, que eu vou colocar logo fora da integral aqui, vai ficar meio. E aí ficou o quê? 4 cosseno ao quadrado de θ menos 1 dθ. Vai ficar uma soma, calculando a primeira parcela, da segunda parcela é cosseno ao quadrado. É uma primitiva imediata aí? Não, né? E a ideia, quando a gente tem potências de funções pares, de funções trigonométricas, é usar a fórmula do arco metádico para ir reduzindo a potência, tá? Então, a gente vai usar aqui a forma do arco metádico nessa daí. Ou seja, a gente vai usar o fato de que, lembrando, cosseno ao quadrado de θ é cosseno de 2θ mais 1 sobre 2. Né? Então, vai substituir isso aí. Acho que eu vou passar para cá. Então, a gente tem lá. Vou colocar aqui só a integral, depois a gente aplica no limite de integração. 4 cosseno ao quadrado de θ menos 1 dθ. Aí aqui a gente vai usar a forma do arco metádico, isso é 4 cosseno
de 2θ mais 1 sobre 2 e o menos 1 que está aqui. Aí aqui vai ficar, ó, 2 cosseno de 2θ. Aí aqui, gente, 4 vezes 1 dá 4, dividido por 2 dá 2, né? Aí 2 menos 1 vai ficar 1. Agora, a gente quer saber qual é cosseno de 2θ. 2 cosseno de 2θ. A integral. Ou seja, a função que quando eu derivo vai dar exatamente essa função que está aqui, certo? Quando eu for derivar seno, vamos só ver os fatores, a constante que a gente vai ter que multiplicar. Quando eu derivar seno de 2θ vai ficar cosseno de 2θ, e aí eu vou aplicar a regra da cadeia vezes 2, certo? Que já é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Então, é seno de 2θ mais aqui θ, tá? E aí, a gente agora vai aplicar aqui nos limites de integração, que é, estou calculando de menos 3 a π sobre 3. Seno de 2 vezes π sobre 3 mais π sobre 3 e menos seno de 2 vezes menos π sobre 3 menos π sobre 3, certo? E aí é só calcular esses valores aí, seno de π sobre 3 vai ficar 60, 120, né? Eu acho que é aí de 3 sobre 2, ou é meio. E o seno, ele é uma função ímpar, tá? Então, aqui vai dar menos o mesmo valor que vai estar aqui, tá? Estou dizendo aqui, gente. Seno de menos, ele é ímpar, vai ficar menos, tá? O valor que está aqui. Então, menos com menos vai ficar mais. Então, eu vou ter 2 vezes isso. 2 vezes seno de 2π sobre 3. Certo? E aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais 2 vezes π sobre 3. Tá? E esse valor aqui, é esse valor aqui que vai estar multiplicado, né? Por meio. Meio vezes 2 vezes seno de 2π sobre 3 mais 2π sobre 3. Certo? Tá ou não? Vocês estão me olhando assim com uma cara meio estranha, de que não gostaram, de que... Você está com dúvida em alguma coisa? Ah, tá? Ok. Alguma dúvida, gente? Eu tenho que... vamos dar o slide para ver, para a gente passar para o outro conteúdo, mas aí eu aproveitar para deixar os avisos aqui para vocês. O tempo é curto, eu quero entrar em outro conteúdo agora. Lembrando que nossa prova está marcada para o dia 21 de dezembro, e que o que a gente vai cobrar, tá? O conteúdo vai dar notas de aula de 18 até a nota de aula 24, tá? Notas de aulas faltou aí, de 18 a 24. E que sexta-feira que vem, a aula vai ser aqui, tá, gente? Aula expositiva aqui com a gente. Pois bem, agora eu quero perguntar para vocês, posso cobrar integral em coordenadas polares?
Bernardo está falando que sim. Tudo bem. Então, agora eu quero calcular essa daí. Já estamos cansados de integrais duplas. Agora eu vou calcular integrais função de 3 variáveis. Algum problema? Então, a gente quer, agora a gente tem aí uma região do R3, tá? Quero calcular a integral sobre uma caixa retangular. O que representa isso aqui? A gente está fazendo um produto essa é a região de integração, tá? Mas o que representa isso? Simplesmente a gente está fazendo produto desses intervalos aqui. Isso aqui é usado para descrever. É o subconjunto do R3, para os quais x varia nesse intervalo de 0 a 3, análogo à mesma coisa. O y varia nesse intervalo de 0 a 2 e o z varia nesse intervalo aqui. Então, vocês devem imaginar que não vai mudar muita coisa, né? A gente só vai ter uma variável a mais para trabalhar. A gente vai repetir todos os processos, tá, com uma variável a mais. Vai fazer a divisão lá. Só que agora a gente não está falando em num retângulo. A gente vai estar falando numa caixa retangular. Então, a gente vai dividir as 3 dimensões, tá? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, porque eu preciso entrar nesse conteúdo, mas aí começar a falar, acabou o tempo. Gente, só uma informaçãozinha. Vocês devem perceber que as questões elas não são muito imediatas, né? Assim, não é que seja difícil, é que elas requerem muitos cálculos, tá? Então, nossa próxima avaliação, eu vou colocar apenas 4 questões, para dar tempo de fazerem as questões, tá? Então, a gente vai ter menos questões e, obviamente, as questões vão ter que valer mais pontos. Então, 2 questões vão valer 2 pontos e 2 questões vão valer 3 pontos, ok? Muito obrigado pela presença de todos e até sexta-feira aqui, mesmo horário e local.